Guerra Mundial, o fiel da balança é a Europa. É a Europa que tem histórico de guerras mundiais, de escaladas insanas, memórias escabrosas, né? A peste, a guerra e a fome, cruzadas, inquisição, colonialismo, nazismo, né? Então, se houver uma guerra mundial, ela vai começar na Europa. E o Brasil iniciou estudos para criar um sistema próprio de geolocalização por satélite, similar ao GPS, visando aí reduzir dependência externa e reforçar a soberania em áreas estratégicas. Então, o governo criou aí um grupo técnico, né, FAB, AEB, Aeronáutica, né, e setor aeroespacial, que vai avaliar em 180 dias a viabilidade, custos e o modelo de cobertura. Então é um projeto caro e complexo, que naturalmente envolve a defesa, aviação, transporte, e vai atuar na agricultura, em telecomunicações, e vai impulsionar aí a indústria espacial nacional. Então tem que ser um projeto permanente, que esteja dentro de uma continuidade política e financeira, ou seja, uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, né, porque isso aí terá que ser gerido para sempre, né? Pessoal, fazer uma análise aqui sobre o porcino acordo, o porco acordo Trump-Netanyahu sobre Gaza, né? Com a ajuda aí do meu amigo Carlos Naksha, né? Veja, o caldo entornou feio para dois tipos circenses, né? Dois tipos que, enfim, geram muitos risos de mofa, né, no mundo afora, né? Veja, eles estão numa situação aí de bradar potência, superpotência militar, né? Seus armamentos são considerados imbatíveis, seus submarinos, suas 800 bases militares, os seus porta-aviões gigantes. Também tem CBMs, tem mísseis, tem caças, tem tudo o que manda o figurino, né? Mas será que eles têm um poder, por exemplo, para enfrentar o eixo russo-sino-russo, né? Que estão ajudando o Irã? Talvez ajudem a Venezuela. E aí o empregado argentino, né? O Milei se viu obrigado a vender 5 bilhões de soja para a China. Senão a Argentina vai falir, né? E a Europa está desacreditada, né? Só se fala em guerra na Alemanha contra a Rússia. Quer dizer, parece que o europeu ele nunca aprende, né? Ele sempre volta aos mesmos erros. Você persistir no erro é uma coisa terrível, né? Então, os americanos aí, os Yankees, né? Estão pensando aí num empreendimento imobiliário lá em Gaza, né? Daí propõe lá de fazer um resort, né? Aquilo que a elite mais adora, que é lucro, desapropriação de povos pobres, né, que eles podem pisar, compra e venda de ilusões, levar vantagem em tudo, né? Se palestinos e jordanianos caírem no conto do vigário e desarmarem o Hamas assim que baixar a poeira, farão como fizeram na Síria e no Líbano. Lançam acordo, como sempre fazem, ganham tempo para se rearmarem e depois roubam mais terras palestinas, porque em nenhum momento eles disseram que vão parar de fazer isso daí. Aí o Bibi, que é o rabino do Trump, né, ele escapa de ser julgado como criminoso de guerra. E Trump, que é o capataz da massa falida dos Estados Unidos, da derrocada Yankee aí, ganha o Nobel da Paz. Se eles tiverem muita sorte, eles podem acalmar aí o crescimento das revoltas nos Estados Unidos e também em Israel. Mais um blefe de dois mentirosos, mas terão dificuldades, né? Eles vão ter que ter uma ajudinha ali do Erdogan, né? Para acalmar a situação do Egito, os vassalos árabes, né? Que ainda que venais, eles estão descontentes, né? Depois daquele ataque lá no Catar. A fila anda, Israel não vai sossegar. Quem é o próximo da fila? Quem é que vai ser atacado? Além do fato de atacar diariamente civis indefesos lá em Gaza. Bom, a China segue trabalhando e crescendo aí com propostas de progresso e infraestrutura.
Mas a China também fornece drone para Israel, né? Drones civis que ela transforma em drones militares. Então, assim, nesse jogo não tem inocente, né? Deixa eu ver aqui. Veja isso, pessoal. Mais de 40 barcos de 44 nações estão navegando juntos em direção a Gaza. Veja, é a maior flotilha civil da história moderna, hein? Uma posição unida contra o cerco ilegal, levando esperança, solidariedade, alimentos, remédios para a Palestina. Eles estão realmente precisando disso daí. E segundo já se lê por aí, Israel parece que já atacou esses 40 barcos de 44 nações. Será que ele vai atacar? O que ele vai fazer? Vai lançar um míssil em cima? Realmente é uma coisa muito triste, né, o que acontece ali. A propósito, assisti o vídeo do Breno Altman contra o rabino sionista, né? E realmente foi uma coisa terrível de se ver, né? A maneira como eles se orgulham da sua supremacia racial, né? É uma coisa muito triste, porque o sionismo, ele é um fascismo, né? Ipsis literis, né? Ele assimilou tudo aquilo que eles sofreram no nazismo, né? E incorporaram aquilo na sua doutrina supremacista, colonialista, né? De limpeza étnica. Veja, falar aqui do corredor ferroviário Istambul-Islamabad. Então, o Paquistão, o Irã e a Turquia estão definindo metas aí, trens, né? Veja, eles fazem, não é? Não é governo Lula, eles fazem ferrovias, né? Um potencial enorme ali, né? Um potencial financeiro de 10 bilhões de dólares por ano, né? Só de comércio. Quer dizer, um corredor ferroviário que vai reduzir os custos e os prazos do transporte, tornando muito mais rápidos e viáveis os negócios nos 3 países, né? Então é um salto em eficiência. Porque se você sai do transporte rodoviário para o caminhão, que é caro, congestionado, né, lento, sofre acidente, cai carreta, volta e meia para, a Anchieta para, né? É congestionado, né? Você sai desse modal aí rodoviário e vai para o ferroviário de alta capacidade. É claro que é uma decisão lógica, óbvia e inteligente. Além de ser sustentável, né? Ou seja, é uma decisão brilhante, né, e estratégica, né? E o Brasil está esperando o quê? Está esperando o Trump permitir que a China faça a bioceânica aqui no Brasil? Ele não vai permitir nunca, Lula. Nunca. Ele vai querer que a China invista aqui. Ele vai justamente querer que ela não invista aqui. E ele também não investe. Mas ele não quer que a China investe. Aí vai fazer um negócio de terras raras, que é o que parece, né? O Brasil é o segundo maior, tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras, né? Mas o Brasil não sabe processar. O chinês tem a maior reserva e é quem sabe processar isso daí, né? Mas olha, voltando lá à ferrovia lá da Paquistão, Irã, Turquia, veja, o Paquistão, veja só. Ele ganha uma ligação terrestre com os mercados europeus. Quer dizer, tudo que ele queria. O Irã, ele pode expandir o seu comércio, né? E abre novas avenidas aí de crescimento aí, vamos dizer assim, né? E a Turquia, ela consolida aí um papel central aí como a principal ponte entre continentes. Ela ocupa uma posição estratégica no mapa mundi, né? E fortalece aí sua influência política e econômica, né? Então, assim, melhor do que fazer trem-bala é fazer ferrovia, né? E você pode modernizar uma infraestrutura, né? Por exemplo, tem muita linha ferroviária do Brasil desativada, né? Você facilita aí nas fronteiras, no transporte. Você pode ativar rotas também que já existem, né? E amplificá-las, né? Ou seja, você criar um corredor de trilhos e de trens é a base aí para dinamizar o teu comércio e barateá-lo também, diminuir tempo, custo.
né? Então esses três países estão indo para o caminho certo, né? Estão se alinhando aí. Então, sirva de exemplo aí, um pouco de geopolítica aí em vez de vai ter 1.999 quilômetros no Paquistão, 2.603 quilômetros no Irã e mais 1.950 quilômetros na Turquia, né? 2, 4, 600, quase 7.000 quilômetros de trilho, né? Falar do capitalismo, veja. O capitalismo é uma ideologia religiosa. Sim. O pessoal fala do liberalismo assim, como se estivesse rezando, né? E também é uma ideologia política e também é econômica, né? Para dominar e explorar a sociedade, né? O capitalismo é uma coisa fantástica para você explorar massas de pessoas pobres e pessoas fracas e desunidas, né? Veja, a classe dos super ricos, dos bilionários, ela é reduzida, quer dizer, são poucos, né, e extremamente unida. Já as massas humanas pobres são totalmente desunidas e desorganizadas, né? Veja, no capitalismo não ganha quem tem mais capital, né? Não, quem mais trabalha. Não ganha quem mais trabalha, ganha quem tem mais capital no capitalismo. Quem tem mais capital ganha mais, né? E não quem trabalha mais. Geralmente quem trabalha mais faz um trabalho mais penoso e mais mal pago, né? Então é uma concentração de riqueza e de poder brutal, né? Que detém aí e acumula o capital durante séculos a fio, né? Os banqueiros é que estão no topo do sistema, né? Na verdade, o capitalismo ele só vai ser aceito quando for o capitalismo de Estado, lá, que a China já mostrou como é que faz. Capitalismo de Estado, né, com finalidade social. Mas será que o Brasil vai nessa? Bom, o Trump vai querer fazer isso, Estados Unidos? E a China reduz em mais de 90% a importação de carne dos Estados Unidos. E aumenta em 50% as compras do Brasil, segundo a agência de notícias Reuters, né? Então, o Brasil, por exemplo, ou melhor, os Estados Unidos, que vendia aí 120 milhões de dólares por mês, simplesmente a Pequim, ele não renovou as licenças aí das centenas de frigoríficos Yankees, né? E também porque o Trump começou aquela guerra tarifária lá, né? Então, pegou pesado com a China, né? Daí que o valor das exportações americanas despencou, né? De 120 milhões por mês para 8 milhões de março. Os seus embarques aí para a China, dos Estados Unidos para a China, giravam em torno de 120 milhões por mês. No mês de julho, ele baixou para 8 milhões. Menos de um décimo, né? Em agosto cresceu um pouquinho, foi para 9. Né? Então, baixou de 120. Era mais ou menos isso no ano passado. 120, 118, 125 milhões de dólares por mês. E agora é 8, 7. Né? A Austrália ocupou uma parte desse espaço aí, das exportações, elevando suas vendas, né, de 140 milhões por mês para 220, e agora 226 em agosto. Então a Austrália foi muito beneficiada aí no curto prazo. E a China também ampliou sua demanda pela carne bovina brasileira, né? Então o Brasil exportou, por exemplo, agora no mês passado, em agosto, 359 mil toneladas. Ou seja, chega a uma receita de 1 bilhão e 660 milhões de dólares. Um aumento de 19% em volume e 49%, quase 50% de receita, né, de aumento em relação ao ano passado. Né? Então, assim, é um volume de vendas aí fantástico, né? Informações dadas aqui pelo Canal Rural, né? E quem está perdendo nessa parada aí são os Estados Unidos, né? Que estão vendendo menos, né? Um dos seus principais compradores, né? Veja, se está um tema aqui que é controverso, há quem diga que é conspiração, há quem jura, né, que é verdade. Veja, sobre a história aí das relações sindicais internacionais no Brasil, né?
Então existiria aí uma atuação estratégica, silenciosa e persistente de forças externas, né, particularmente dos Estados Unidos, né, e de redes sionistas, né. Eu já disse várias vezes, quem manda nos Estados Unidos são os judeus, né, é o lobby sionista, é esse pessoal que tem poder, né, de fato, lá dentro do Deep State, né. Basta você ver nos encontros que o Trump tem com o Netanyahu quem que manda em quem, né? Quem é que dá pito nas pessoas lá na ONU, né? Deu pito o Netanyahu dá pito lá no pessoal, dá bronca no Macron, né? Ele fala grosso com qualquer um, né? E as pessoas simplesmente acatam, ou não respondem, ou ficam assim, é assim mesmo, né? Então, assim, Estados Unidos e as redes sionistas contêm qualquer projeto nacionalista, né, um pouco mais pujante, por exemplo, que possa querer ter autonomia, soberania ou autonomia de um país, né? Veja, desde os anos 30, a AFL, a American Federation of Labor, liderada aí por um sionista aí chamado Samuel Gompers, então ela assumiu um papel central aí na exportação do sindicalismo americano como um instrumento de domínio geopolítico. Então, qual que era o objetivo da AFL, né? Dessa empresa, vamos dizer assim, uma empresa de inteligência, ela buscava assim promover um modelo sindical, principalmente na América Latina, alinhado aos interesses de Washington, ou seja, enfraquecer, né, os movimentos sindicais trabalhistas, nacionalistas, né, na América Latina. Aí durante o governo do Getúlio Vargas, veja só, a AFL, ela tentou influenciar aí os sindicatos brasileiros aí nos bastidores, né? E conter o avanço do corporativismo estatal e do nacionalismo que caracterizou o governo do Vargas. Ou seja, tratava-se de limitar a construção de uma base de poder sindical, né, que é uma base, né, de você ter uma classe trabalhadora pujante, né, em processo de desenvolvimento, de enriquecimento. Ou seja, é a base para a criação de um Estado soberano. Apesar dos esforços, a estratégia fracassou lá por causa do trabalhismo do Vargas, que era um indivíduo absolutamente fantástico. Ele foi o presidente mais importante que o Brasil teve, né? E o único capaz de fazer frente aí a esses boicotes nos bastidores aí por parte dos Estados Unidos. Porque o Vargas construiu um projeto nacionalista e ele conseguia resistir às pressões externas, pelo menos durante um certo tempo ele conseguiu, né? Bom, daí a AFL, ela fundiu com o CIO, AFL-CIO, AFL-CIO. Isso foi em 1955, depois da guerra. Formou-se então a AFL-CIO, e a rede de influência, né, dos Estados Unidos foi amplificada. O novo presidente aí desse organismo sindical dos Estados Unidos, o George Meany, também sionista, deu continuidade à política de utilizar o sindicalismo como uma ferramenta de contenção dos nacionalismos na América Central e América Latina, ou seja, na América Ibérica, né? Porque ela é ibérica, ou se fala português aqui ou se fala espanhol. No Brasil, veja, na época do Leonel Brizola, a atuação desse mecanismo aí de controle sindical dos Estados Unidos aumentou muito aqui, né? O Brizola representava um nacionalismo perigoso para os interesses dos Estados Unidos e do sionismo internacional. Por quê? Porque o Brizola defendia reformas estruturais e um projeto de soberania que ameaçava aí os interesses dos Estados Unidos, né? Na linha abaixo do Equador, né? Daí aparece o sindicalismo liderado pelo Lula, que aparece como uma alternativa moderada, pragmática, institucional e muito mais controlável por Washington, né, do que o Brizola, né? Por quê? Porque o Lula não confrontava os interesses internacionais. Pelo contrário, ele estabeleceu pontes aí com entidades como a AFL-CIO. Ou seja, ele era um líder sindical seguro para um Brasil controlado, né, pela narrativa liberal, né, pelo americanismo. Você vê agora, por exemplo, essa química aí do Lula com o Trump, onde isso vai levar o Brasil, né? Veja, então assim, ó, essa atuação externa dos yankees sionistas não se limita só ao campo sindical, né?
Por exemplo, eles começam a sabotar projetos estratégicos de soberania nacional. Por exemplo, na morte do físico José Alberto Albano Amarante, que é ligado ao Programa Nuclear Brasileiro, foi uma sabotagem, foi um crime, foi um assassinato, né? Que ocorreu no contexto de intensa pressão dos Estados Unidos e Israel para barrar o avanço nuclear do Brasil, né? E aí você vê também a infiltração sionista no cenário político e estratégico brasileiro. Então não é só no sindicato, né? Mas qualquer projeto mais sensível, tecnológico, que vise aí a trazer autonomia tecnológica e geopolítica para o Brasil, né? Então, tratava-se de impedir então que o Brasil construísse um projeto soberano. Bom, do Vargas até o Brizola, e passando pelo programa nuclear, né, qualquer iniciativa de autonomia era alvo de redes internacionais, que combinavam os interesses de Washington e Tel Aviv. Então aí o sindicalismo do Lula é mais moderado, é mais dialogável, é mais palatável, e ele acaba neutralizando o trabalhismo radical e fortemente nacionalista e soberanista do legado do Vargas e do Brizola, né? Então, até hoje, o Lula tem boas relações aí com a FL-CIO e com o establishment democrata lá dos Estados Unidos. Então, você vê porque muitas vezes os democratas, eles deram um apoio aqui explícito, né? A uma ordem geopolítica, vamos dizer assim, favorável ao Washington e ao sionismo, né? Então, é uma coisa assim terrível a influência desse pessoal, né? E você vê que o Lula, ele acabou dando a volta por cima, ele está aí, ele é o presidente, ele vai agora conversar com o Trump, né? Já se pode prever aí. Temos falado sobre esse tema em vários de nossos vídeos aqui, né? Veja aqui um texto aqui do subcomandante Marcos, ele falou o seguinte: todas as culturas forjadas por nações, né? Que culturas? O nobre passado indígena da América, né? A brilhante civilização da Europa, a sábia história das nações asiáticas e a riqueza ancestral da África e da Oceania foram corroídas. Olha, veja, ele colocou aí ó, os aborígenes, os povos originários, os índios, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul, os povos europeus, ele está se referindo aí aos povos tradicionais, antigos, originários da Europa, as nações asiáticas. Veja, então aí você tem aí culturas milenárias, né? Como é o caso da China, da Índia, do Irã, da Mongólia, né? A riqueza ancestral da África e da Oceania. Na Oceania você tem lá os aborígenes australianos. A África é um continente que tem um passado e um legado cultural tribal, né? Riquíssimo, né? Veja, tudo isso foi corroído pelo estilo de vida americano, né? Pelo modo de vida americano, pelo American Way of Life. Aí, o neoliberalismo é o maior destruidor de nações e grupos de nações, né? Para achatar todo mundo num único modelo, né? Que é o homem consumista, né? O homem tecnocrático. Então, assim, nós estamos vivendo uma guerra planetária, né? Do pior e mais cruel tipo, travada contra a humanidade. Palavra do subcomandante Marcos. O Departamento de Guerra norte-americano reflete sobre a sua nova estratégia de segurança nacional. General gordo ou de salto alto está fora. Quem diz é Pete Hegseth, né, que é o secretário da guerra. Antes era o secretário da defesa, agora é o secretário da guerra. Veja, era um apresentador de televisão que virou aí o homem forte do governo Trump. E aí apareceu lá uma sala cheia de generais de alta patente levando o pito, né, do modelo, né, do apresentador de TV, né, que é uma espécie de um Donald Trump mais jovem, né? Veja, o fato é assim, general gordo tá fora, hein? Usando salto alto tá fora. Acabou o wokismo, né? Segundo o Pete Hegseth, quer dizer, tem aspectos positivos aí, né? Porque depois que eles viram lá
o comício lá, a passeata, a manifestação que teve lá na China, dia 3 de setembro, aquilo lá foi acachapante, né? Quando eles viram a pujança, a disciplina, o preparo físico daquelas tropas lá, sendo passadas à vista ali pelo Xi Jinping, né? E aquelas profusões de armas, né? O fato é assim, hoje as Forças Armadas dos Estados Unidos estão levando um pito aí, né? Depois de anos e anos de wokismo, de identidade de gênero, né? De politicamente correto, né? O fato é que eles estão agora sob o tacão de supremacistas, hein? Os neocons, né? Os straussianos, aí, né? Os priorizadores, né? Os que desejam se concentrar na rivalidade com a China. A prioridade é essa, hein? E os restricionadores, né? Que pretendem restringir-se à América Latina. Aliás, parece que aquele Marco Rubio aí tá levando aí umas cascudas do Trump. Eu não sei quanto tempo esse indivíduo vai se manter lá, né? E daí o subsecretário da Política de Defesa retoma a teoria do diretor do Yale Institute of International Studies, o famoso geopolítico Nicholas Spikeman, que alguns falam Speakman, né? Mas eu acho que é Spikeman, né? Que viveu lá na primeira metade do século XX. Qual que era a sua qual que era a sua teoria geopolítica? O Golfo do México, né? Onde está lá Miami, a Flórida. O Golfo do México passa a se chamar agora, né? Golfo da América, segundo o Trump, e é o novo Mediterrâneo americano. Eu digo que eles estão realmente doutrina Monroe na veia, né? Ou seja, bom, pessoal, a China é liberal? Não. Não há livre mercado na China no sentido clássico, né? Essa é uma pergunta que foi feita aqui por um seguidor nosso, né? Veja, desde as reformas lá do Deng Xiaoping nos anos 70 e 80, a China abriu sua economia ao comércio internacional, incentivou fortemente investimentos estrangeiros, e os capitalistas levaram as plantas industriais para serem montadas na China, com trabalho chinês, e também a China permitiu a criação de empresas privadas, né? Ou seja, ela teve uma experiência forte de política liberal de livre mercado, mas veja bem, concorrência de mercado em setores, em determinados setores. Manufatura, varejo, supermercado, tecnologia, mas, por exemplo, então você tem lá empresas tipo da Amazon, né? Tipo Alibaba, né? Tencent e outras. Agora, o governo tem um controle rigoroso sobre setores estratégicos que não podem ser abertos ao lucro, à concorrência privada. Por exemplo, energia, telecomunicações, finanças, a posse da terra, por exemplo, as terras, né? Então aí é controlado por empresas estatais. Então não há livre mercado no sentido clássico. O Estado regula preço, controla o fluxo de capital e impõe restrições à propriedade privada. E também restrições à concentração de renda particular. Não, você pode ser bilionário na China, mas você não vai ser um trilionário igual Elon Musk. Porque aí já é uma coisa abusada, né? Você pode ser bilionário, mas veja só, o seu dinheiro tem função social. Os seus bilhões ele tem que servir para alguma coisa para o país, né? Então a China ela rejeita aí o liberalismo político. É um sistema de partido único liderado pelo Partido Comunista Chinês e mais 8 partidos. Não é só o Partido Comunista Chinês. Só que lá não tem disputa política, concorrência política. Isso é coisa de democracia liberal ocidental, onde todo mundo briga e ninguém consegue, parece que ninguém se entende, né? Não, lá não. Lá não pode ter concorrência política. Você tem o Partido Comunista Chinês e 8 partidos que colaboram com o Partido Comunista, né? Então você não tem essa descentralização aqui de oligarquias lutando pelo poder, né? Então o mercado lá é visando o crescimento, a estabilidade, né? Então eles nunca vão adotar a ideologia liberal. Vamos dizer que eles adotaram alguns aspectos do liberalismo, né? Por exemplo, abertura de mercado, tem iniciativa privada, mas de uma forma controlada e subordinada aos objetivos do Estado. Isso é muito importante entender isso daí, né? Aliás, eu tenho dito aqui,
Acho que o futuro do capitalismo é o capitalismo de Estado com finalidade social. Pessoal, ficamos aqui, hein? Canal Luz do Fim do Túnel, 30 minutos de vídeo. Trouxemos vários temas aqui à baila, né? E então, se você gostou do vídeo, dá força aí para nós. Dá o like, faz um comentário, torne-se membro do canal, né? Quando tiver 10 membros, aí eu vou fazer um vídeo específico. Quando tiver 10, né? E traga um seguidor para o canal, né? Comentário é muito importante, o sininho aí, né? Comentário é muito importante, porque é uma interação, né, entre nós. Ok, pessoal? Canal de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Acho que está de bom tamanho. Obrigado a todos aí. Foi seu interlocutor Helder Araújo. E me despeço aí agradecido pela sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.